Bom, caros amigos do arquivo, hoje tenho a honra de chamar o jornalista Orlando Barroso para falar sobre um tema que ele conhece muito bem e que ele também gosta bastante, que ele viveu intensamente, o início do videocassete, o boom das locadoras, ele viveu assim de perto das locadoras, mas o mercado editorial voltado ao VHS, ao videocassete. Então, para falar sobre um assunto, o início do videocassete, o mercado editorial, o mercado das locadoras, o fim do VHS, o início do DVD, aí vamos falar sobre tantas outras coisas, até o streaming, nada melhor do que chamar o jornalista Orlando Barroso, jornalista e meu amigo, né? Orlando, obrigado por ter aceito o convite, é uma honra estar falando com você aqui. Obrigado pelo convite. Para mim é um prazer também falar de um assunto que a gente gosta e está envolvido diretamente há tantos anos, né? E vamos ver se a gente consegue passar uma parte, pelo menos, dessa experiência aí, que já são 38 anos. Começou em 1982. O Orlando, ele é editor-chefe, a gente pode dizer assim, né, Orlando? Editor-chefe da revista Home Theater, né? Ela é uma revista muito importante para o setor. Se não me engano, para mim, na minha opinião, ela é a principal revista, né? Então, já está há muitos anos também aí no mercado. Eu queria que você falasse um pouco da revista, caso alguém também não conheça, para apresentar também essa revista que ela é sensacional. Na verdade, hoje é a única, né? Porque as outras todas que existiam ou fecharam ou se tornaram apenas sites, né? E nós somos o único veículo que continua saindo. Nós temos o site, o hometheater.com.br, mas o nosso principal veículo, nosso carro-chefe é a revista mesmo, que tem as versões impressa e digital. Então, ela é vendida nas principais bancas, nas livrarias, no shopping, nos aeroportos. Tem os assinantes que fazem questão de continuar recebendo a edição impressa, apesar de toda a mudança que a gente vê aí nas mídias, muita gente faz questão de continuar recebendo. E ela tem também a versão digital, que você pode entrar nesse mesmo site e baixar o conteúdo e, e ver na mídia, no suporte que você quiser, no computador ou até no celular, enfim. É, na verdade, a revista é um produto de uma série de circunstâncias que surgiram no país, né, na década de 90. Na verdade, eu já estava nesse mercado bem antes, né? Como eu falei, comecei em 82, editando uma revista que existia chamada Video News. A Video News também foi já um produto assim de um momento determinado do mercado que nunca mais se repetiu, que foi a transição do cinema para o vídeo, né? Antigamente, as pessoas, para ver um filme, ou assistiam na televisão, o filme que passava nas emissoras, que geralmente eram filmes velhos, ou iam no cinema, não existia outra alternativa. Em 82, foi lançado no Brasil o primeiro videocassete, era um modelo da Sharp, que é uma empresa que também nem existe mais. Logo depois saiu o modelo da Sony, depois saiu da Philco também, que é uma marca hoje de segunda linha. E exatamente nesse momento, mês de abril de 82, foi lançada a revista Video News por uma editora que também não existe mais, mas muito em função da iniciativa e do amor, a paixão de um cara chamado Rubens Ewald Filho, que eu acho que o pessoal que está assistindo deve conhecer, pelo menos de nome. Foi o maior crítico de cinema do Brasil, da história do Brasil, um cara que formou toda uma geração de jornalistas especializados em cinema, que se especializaram através dele.
e acabaram também sendo direcionados para o mercado de vídeo, que foi o grande barato a partir daquela época, né? Porque aí você podia ter o videocassete em casa, você podia gravar os filmes que passavam na TV e você podia montar a sua videoteca particular. Então, na época, no começo, ainda eram filmes piratas, né? Não existia lançamento oficial de filmes no Brasil, mas ali por volta de 85, 86, começaram a surgir as primeiras distribuidoras oficiais, e aí o mercado explodiu, né? Aí as locadoras começaram a bombar, começou a ter uma febre de videolocadoras, a quantidade de lançamentos era muito grande, tipo 30, 40, 50 filmes por mês. As locadoras viviam lotadas, né? Então, foi uma febre. A década de 80 foi assim o paraíso desse mercado. Então, o videocassete se tornou um produto obrigatório. Todo mundo queria ter um videocassete em casa. É mais ou menos hoje você pode falar, um celular. Todo mundo quer ter um celular. Todo mundo tem um celular. Então, todo mundo tinha um videocassete em casa. E aí o mercado decolou. E a revista decolou junto, né? A Video News era a única, durante um bom tempo ela foi a única revista do segmento. Depois surgiram outras, mas assim de curta duração, né? Surgia, fechava, e aparecia outra, fechava e tal. A Video News durou cerca de 15 anos, embora eu tenha saído antes dos 15 anos, eu saí em 93, fiquei 11 anos lá, e, e aí em 93 já era uma outra realidade, o mercado já estava diferente, começaram a surgir alternativas ao videocassete, né? Não existia ainda a internet, mas em 95, 96, se não me engano, surgiu o DVD, que foi a segunda revolução. Quando surgiu o DVD, nós já estávamos com a Home Theater. Eu saí da Video News, me juntei com um sócio num outro negócio aí, que era uma revista para locadoras, chamada Ver Vídeo, que nós criamos em 93. Aí, em 95, eu saí, em 96 nós lançamos a Home Theater. Então, aí foi uma segunda revolução dentro desse histórico que eu estava contando, né? Porque aí o DVD, aos poucos, ele foi substituindo o videocassete e as locadoras que alugavam fita começaram a alugar DVD. As distribuidoras que lançavam os filmes em VHS começaram a lançar os filmes em DVD. E o DVD, claro, é muito mais prático de usar, não desgasta, é mais simples, tal, e tinha muito mais atrativos, né? Porque no mesmo disco você tinha, além do filme, você tinha o making of do filme, você tinha menu interativo, você tinha cenas deletadas que você podia ver separado e tal. Então era um barato, né? Todo mundo da época, tanto velhos como jovens, curtiram muito o DVD. Foi um entretenimento, uma forma de entretenimento que mobilizou todo mundo, né? Todo mundo que gostava de cinema, e muita gente que não se ligava tanto em cinema começou a se ligar a partir do DVD, pelo fato de ser muito simples de usar, né? Todo mundo já estava acostumado com CD, então o esquema era o mesmo: você colocar o CD na gaveta do player, tocar, só que aí você via o filme com aquela imagem fantástica, muito melhor do que o VHS, que tinha uma série de limitações técnicas, né? Então, aí a gente, com a Home Theater, a gente já começou a explorar o mercado digital, né? Foi saindo fora o mercado analógico, que era do VHS, das fitas,
e passou a imperar o mercado digital. Que é legal falar, né, Orlando? Você até falou que foi em 82 que veio o primeiro videocassete. Eu acho que a galera que está assistindo deve saber que o videocassete, naquela época, era um artigo de luxo, né? Sim. Tinha até consórcio para você ter o seu videocassete como consórcio de carro. Como é que foi a expectativa? Como é que os profissionais da época sentiram com a chegada do videocassete? Como é que foi esse sentimento? Na verdade, assim, toda nova tecnologia, quando surge, ela é para poucos, né? Ela sempre é mais cara, poucas pessoas têm acesso, e aí, com o decorrer dos anos, ela vai se popularizando, né? O videocassete, para se popularizar no Brasil, ele demorou 5, 6 anos. O DVD já foi um período mais curto, né? Então, eu acho que isso é a evolução natural da tecnologia e do comportamento das pessoas também, né? Hoje as pessoas estão muito mais ligadas em tecnologia, né? Porque, eu falei, todo mundo tem celular, todo mundo tem computador, o carro da gente é todo incrementado com recursos digitais, você usa GPS, enfim. Então, a tecnologia hoje está muito mais presente na vida das pessoas do que naquela época, né? Mas é interessante lembrar porque foi uma mudança que foi acontecendo aos poucos. Como eu falei, no começo eram poucas pessoas, a gente tinha que caçar pessoas assim que tinham videocassete. Às vezes as pessoas iam viajar e traziam, mas o preço era muito caro. Não podemos esquecer que ali a gente vivia pleno, era o final da ditadura e era um período de hiperinflação total, né? Assim, a gente não conseguia medir a desvalorização do dinheiro, né? Você não sabia qual era o teu salário. Você tinha um emprego, mas você não sabia qual era o teu salário, porque todo mês ele mudava. Eu perguntava, quanto você ganha? Peraí, preciso consultar aqui para ver na minha carteira profissional. Todo mês tinha que ser atualizada. Então, era inflação de 40%, 50% ao mês, direto. Teve período mais grave, chegou a 80%, né? Nessa época aí. Então, isso era um limitador, né? Com certeza, se não fosse isso, o videocassete teria se expandido muito mais rápido, né? Eu lembro que tinha, por exemplo, antes das locadoras, existiam os videoclubes, né? Porque antigamente, antes ainda do videocassete, existiam os cineclubes, que eram clubes assim de poucos sócios, onde as pessoas se reuniam para falar de cinema, né? E de repente alguém que foi viajar para o exterior vinha contava que foi para não sei aonde assistir o filme tal em primeira mão, e o filme demorava um ano para estrear no Brasil, então ficava aquela expectativa e tal. E e, e assim, existia o hábito de colecionar filme, mas era muito restrito, porque era muito caro. Você, para comprar um filme, você tinha que viajar, não vendia no Brasil, você tinha que ir para fora, trazer na mala, com o risco do filme queimar no caminho, enfim. Aí teve um sujeito chamado, não vou lembrar o nome verdadeiro dele, mas todo mundo chamava de Gaba. O Gaba foi o criador da Omnivideo, que foi a primeira videolocadora do Brasil. E no Rio de Janeiro tinha um outro cara chamado Josias Cordeiro, que criou o Josias Studio, que foi a primeira videolocadora no Rio. Sendo que o Josias tinha já um histórico, porque ele mexia muito com equipamentos eletrônicos, ele trazia de fora, ele fazia todo tipo de rolo com equipamentos, ele fazia montagem de equipamento para show, ele instalava estúdio na casa das pessoas, tal, aqueles gravadores de rolo que tinha antigamente. Tal. E ele aproveitou o gancho do videocassete e montou uma videolocadora lá no Rio. Então, foram os dois primeiros caras que sacaram isso como negócio, né?
sacaram a questão do vídeo como um entretenimento com potencial comercial para você vender, alugar, que as pessoas iam querer ter em casa, né? Não era mais uma um tipo de lazer que você precisava sair de casa e ir para algum lugar para assistir. Você assistia na sua própria casa. Então, Uma ali pergunta. começou, né? Ah, diga. Não, eu lembro que no início você disse que era uma questão até meio pirata, né? Essas Sim. primeiras locadoras eram fitas em que eles conseguiam fazer cópias e alugavam de um jeito como se É, fosse pirata, então. as formas mais diversas possíveis. O cara ia para Nova York e comprava, sei lá, 15 ou 20 fitas VHS originais, chegava aqui, tirava 300 cópias de cada uma e colocava na prateleira da loja, vendia ou alugava, enfim, cada um tinha seu esquema, né? Porque também para vender o preço era caro, então eram poucas pessoas que tinham dinheiro para comprar. A maior parte eram mesmo alugadas, mas ele tirava não sei quantas cópias e usava até gastar, né? Você alugava a fita, ficava com ela 3, 4 dias, devolvia e a outra pessoa vinha e alugava. Chegava uma hora que a fita já rodou tanto que ela se desgastava, né? Esse era o grande problema. Então aí tinha que fazer mais cópias, tal. Mas em geral um filme de sucesso ele durava aí 4 meses, de 4 a 6 meses rodando na locadora. Aí já vinha outro filme e substituía, né? Então foi assim que o mercado começou a rodar, começou a se espalhar. Esses caras começaram a ganhar dinheiro, aí começaram a ter mais estrutura. Então o equipamento de copiagem que ele usava já era um pouco mais sofisticado, então a qualidade já saía melhor. As primeiras realmente eram muito ruins, assim. Você assiste hoje uma fita daquela época, você fica se perguntando como é que você podia assistir com aquela qualidade, mas é aquilo, você não tem nada, né? Você não tem outro meio de assistir aquele filme. Eu cansei de ver filmes assim raríssimos, filmes americanos, europeus, tal, que você mal conseguia ler a legenda, né? Às vezes nem tinha legenda, mas era a única forma de assistir o filme, né? Então, porque o filme ficava no cinema às vezes 2 semanas, 3 semanas e saía de cartaz. Aí, um abraço, você não tinha mais como assistir. Então, o vídeo resgatava isso, né? Você podia reviver esse momento. Se você viu no cinema e gostou muito, você podia rever, você podia até tirar uma cópia para você e guardar na sua casa. Ou se você não viu no cinema, então era a chance de ver, né? Eu vi muitos filmes assim, que eu não vi no cinema, só fui ver mesmo quando saiu o VHS. E era E tudo pirata mesmo. Foi até 85, 86, só existia filmes piratas. Em 85, eu me lembro que eu participei de uma reunião, que eu era editor da Video News, eu participei de uma reunião com o pessoal da MPA, que era a Motion Picture Association, que era uma entidade americana que representava os estúdios de cinema, os estúdios de Hollywood. Então, a Metro, Warner, Fox, Columbia, nem lembro mais, United, Paramount, Universal. Então, essa entidade montou um escritório aqui no Brasil, que era no Rio de Janeiro, para defender os interesses dos estúdios aqui. Até então, não existia preocupação com pirataria, né? Porque ninguém fazia uma pirataria de um filme de cinema. Pegar rolos e rolos de filme para tirar uma cópia. Ninguém fazia isso. Quando surgiu o videocassete, primeira primeira consequência prática foi surgirem as cópias piratas. Aí os estúdios falaram, opa, peraí, assim nós vamos perder dinheiro, porque a pessoa não vai deixar de ir no cinema para assistir o filme em casa, que é muito mais tranquilo e mais barato. Então, eles montaram vários esquemas, inclusive com Polícia Federal, com Receita Federal, sei lá mais quem, departamento, antigo DOPS, que era o Departamento de Investigações, tal, para tentar bloquear os piratas, mas não tem como, né? Assim como hoje
não se consegue. Naquela época também não se conseguia, porque como é que você vai localizar todas as máquinas de copiagem de fita que existem no Brasil? Né? Pode pegar algumas, mas sempre vai ter outras circulando, e as fitas vão circulando de mão em mão, e enfim. Tem uma coisa, Orlando, que querendo ou não, o Orlando falando aqui, a gente sabe muito bem que até final dos anos 90, para você ter uma fita selada, uma fita original, não era barato, não era uma coisa barata igual, por exemplo, você vai na Americanas e consegue comprar um DVD por R$ 12, né? Era um preço muito puxado para uma fita VHS. Para quem tinha 2 vídeos cassete em casa, conseguia fazer uma cópia de filme tranquilamente. Eu, por exemplo, copiei muito filme da locadora que eu queria ter, não tinha condições, só tinha 2 videocassetes, um em cima do outro, cabo a ver, acabou, né? Então era muito fácil também, né, Orlando? Não havia segredo, né? Para Era você, difícil. desculpa te cortar. Para você ver como a coisa é engraçada, sempre existiu uma espécie de rixa entre a indústria do entretenimento, a indústria do software, né, que são os produtores de filmes, e a indústria de equipamentos. Porque o pessoal do cinema sempre considerou que o videocassete era um inimigo. Desde o começo, nos Estados Unidos, teve até disputas judiciais e tal, porque eles não queriam que fosse liberado o videocassete. Até que a Suprema Corte lá decidiu que podia, e aí o mercado abriu de vez. E a indústria de equipamento, o que ela fazia? Percebendo que as pessoas queriam ter as cópias dos filmes, elas facilitavam, os equipamentos começaram a sair com as maiores facilidades para você fazer cópia. Eu lembro que a Panasonic lançou um videocassete que tinha 2 gavetas, que era justamente para você fazer cópia. Você colocava o filme, a fita virgem em uma gaveta e o filme original na outra, e o próprio aparelho fazia cópia ali para você. Então era, na época, todo mundo, nossa, meu Deus do céu, isso é um absurdo, mas faz parte do jogo, entendeu? Porque não é o tipo da coisa que não tem como impedir. Você infelizmente, para quem é dono de conteúdo, não existem meios garantidos, 100% garantidos, de você proteger o seu conteúdo, né? Claro que isso pesa muito mais para um produtor de conteúdo grande, porque ele tem os melhores conteúdos que todo mundo quer ter. Mas é o tipo da coisa que você tem que se adaptar, você tem que conviver com isso, e foi o que a maioria das empresas acabaram fazendo, né? E até falar também, né, Orlando, como veio o videocassete, as locadoras começaram a existir de uma forma, digamos, vamos dizer assim, não clandestina, mas de uma forma legal. O mercado editorial também cresceu, né? A demanda por revistas, a demanda por conteúdo, onde as pessoas tinham guia de vídeo, guia de filmes, para que elas pudessem seguir ali. Não só porque tinha revista também voltada à videolocadora, mas também tinha revista voltada ao consumidor final, aquele cara que quer ir no final de semana ver um filme e passar sexta-feira à noite na locadora. Como é que foi essa mudança para o mercado editorial na época? Bom, na verdade, desculpa que eu estou com a garganta arranhando aqui. Na verdade, tudo começou com a Video News. A Video News, para você ter uma ideia, ela chegou num determinado momento, ali por volta de 86, 87, ela chegou a ter mais de 200 páginas. A revista era um calhamaço, era uma coisa absurda. A gente trabalhava muito para encher o espaço, porque tinha 200 páginas, das quais 100 e não sei quantas de anúncio, entendeu? Os anunciantes, as produtoras de filme vinham, compravam 8, 10 páginas de anúncio numa mesma edição.
E aí elas iam colocando, porque eu te falei, eram 40, 50 lançamentos por mês no total. Então a empresa escolhia ali 7, 8 principais lançamentos dela e anunciava todos. Cada página era um filme. Então era pauleira, era um mercado assim realmente bombando no melhor sentido da palavra, né? E aí, em função disso, a gente começou a ver aí muito também em colaboração com o Rubinho, né? Porque ele era além de ter sido o inspirador da revista, ele era o cara que escrevia sobre filmes. Então, ele assistia todos os filmes que saíam, ele recebia os filmes na casa dele, todo mundo queria mandar filme para ele, para saber a opinião dele e tal. Além do que, ele assistia os filmes também no cinema, e depois comparava, falando, não, mas essa versão que saiu no VHS não é igual à do cinema, está faltando não sei o quê e tal. Ou ele viajava e dizia, não, nos Estados Unidos saiu uma fita VHS muito melhor do que essa que está saindo aqui, porque cortaram alguma coisa e tal. Então ele dava essas referências, né? E aí a gente conversando, fomos evoluindo até surgir a ideia de começar a se fazer guias de filmes, porque eram tantos filmes que não cabia na revista. Então a gente começou a fazer, eu acho que os primeiros foram anuais, depois passaram a ser semestrais. Cada guia tinha 1000 e poucos filmes. Como ele assistia todos, então ele tinha uma memória absurda, né? Ele assistia todos e ia mandando os comentários, né? E alguns a gente publicava na revista, outros não cabiam. Então, os que não cabiam, a gente ia guardando. Aí, chegava uma hora, juntava esses que sobraram e falava, vamos fazer um guia aí, guia dos melhores filmes do mês, do ano, sei lá, inventava um nome qualquer e lançava e colocava à venda e era um sucesso. Era assim, esgotava, era impressionante. Aquilo era uma. Eu tenho até alguns aqui, se você quiser, depois eu posso mostrar para o pessoal ver as capinhas. Aquilo era uma aula de história do cinema, se você pensar bem. Porque o Rubens, quando ele escrevia, ele não fazia muita questão de elogiar ou criticar. Claro, quando o filme era muito bom, ele elogiava muito, quando era muito ruim, ele criticava. Mas a maioria dos filmes, dos comentários, ele se preocupava em passar informação. Olha, esse filme aqui representa uma virada na carreira do diretor, tal, porque antes ele tinha feito tal coisa, o estilo do cara, e os atores, por que foi escolhido aquele ator, aquela atriz, tal. Então, aquilo é uma bíblia, né? Para quem gosta de cinema, é uma referência assim, insubstituível, né? Sem contar que muitos daqueles filmes nem passavam no cinema. Eles eram lançados direto em vídeo porque as distribuidoras achavam que não ia fazer sucesso no cinema. Tem muito cult movie, né? Muito filme de baixo orçamento, que às vezes não tem nem ator conhecido, mas que tem alguma relevância e tal, e era lançado. E as distribuidoras, na época, brigavam muito também pela quantidade, né? Você tinha que mostrar no mercado que você lançava muito filme. E aí você vendia para a locadora pacotes, né? Mais ou menos como a TV a cabo faz hoje com os assinantes, né? Você não assiste 100 canais de TV a cabo, mas você é obrigado a assinar todos. Na época, a videolocadora tinha essa dinâmica. Eu quero comprar só 5 lançamentos do mês. Não, mas você tem que comprar 30, porque senão eu não te vendo 5. A locadora se aproveitava disso fazendo o quê? Fazendo estoque. Então, você entrava na locadora, você via trocentos mil filmes. Você fala, nossa, quanto filme para você escolher? Mas, claro, você não vai assistir todos aqueles filmes. Você vai assistir meia dúzia. Mas se a locadora não tinha muito filme, você fala, locadora ruim, fraca essa locadora aí, não tem tanto filme, né?
Na verdade, foi uma jogada de marketing, mas que funcionava. E as pessoas aprovavam isso, né? Tanto que, como eu falei, as locadoras, durante anos, viviam lotadas. Sexta-noite, sábado, o dia inteiro, às vezes domingo, você ia na locadora, tem que pegar fila. E era um mercado, assim, o tempo todo aquecido, né? Não tinha crise. E olha que nesse período todo, entre, vamos dizer aí, 85, que foram as primeiras locadoras, até no ano 2000, praticamente, até, vamos dizer, 94, que teve plano cruzado. Então, de 85 a 94, que foi o período da hiperinflação no Brasil, onde teve os maiores crises econômicas, vários planos econômicos, né? Governo Sarney, governo Collor, tal. Em nenhum momento houve crise no mercado de vídeo. Mesmo com todas essas mudanças na economia do país, gente perdendo emprego e tal, hiperinflação, mesmo assim o mercado de videolocadoras e de distribuição de vídeos se manteve aquecido todo esse tempo. Bom, você falou também da preocupação do cinema, né, com videocassete, e também, né, de pessoas que já até falaram, do que a gente lê também, que havia uma preocupação das emissoras de televisão com videocassete, né? Algumas, Sim. a Globo, né, por exemplo, até falam que o gravador de DVD, aquele DVD de mesa, gravador de mesa, como falam, né, que você conseguia pegar esse aparelho de DVD e gravar na televisão, falam que a Globo meio que empatou esse equipamento, né? Não confirmo, mas é o que falam. Havia uma preocupação também das emissoras, Orlando? Você acha que elas estavam preocupadas em que, como você falou, dava para montar uma videoteca, se você tinha uma fita verde, você conseguia programar o seu melhor programa, para assistir no melhor horário, né? Havia, mas eu acho que era residual, viu? Sinceramente, eu não vejo que isso fosse uma preocupação, assim. No começo, sim, né? Era tudo novo, você fica... As pessoas têm medo do novo, né, em geral. Então, nossa, o que será que vai acontecer? Todo mundo vai gravar todos os filmes, ninguém mais vai no cinema, ninguém mais vai ligar a televisão. Isso foi uma faísca, né, no começo. Depois todo mundo viu que não era assim, pelo contrário, né? Porque muita gente que não gostava de filme passou a gostar a partir desse hábito das fitas. Porque você ia na casa da tua namorada, chegava lá, tinha um videocassete lá, né? Vamos assistir um filme, vamos assistir. Aí você que não era tão ligado naquilo, queria ter também na tua casa, e na casa dos seus amigos, dos parentes, tal. E aquela coisa que é imbatível, né, de você poder parar o filme a qualquer momento para comentar, né? Uma coisa que no cinema não dá para fazer. Você para o filme, repete a cena. Alguém que não entendeu direito a cena, volta o filme para passar de novo para a pessoa entender. Reúne os amigos para assistir um filme e tal. Isso eram hábitos que não existiam. E só passaram a existir por causa do videocassete, né? E aí, assim, claro, muita gente gravava os programas da televisão e tal, mas quando você não existia essa coisa que tem hoje, por exemplo, de você cortar o comercial. Eu cansei de gravar filme na televisão, mas tem que gravar com os intervalos comerciais. Você não vai ficar lá esperando vir o intervalo para dar uma pausa na gravação. Você ia dormir e deixava gravando. Aí no outro dia você ia assistir, estava lá o comercial do mesmo jeito, entendeu? Então não houve um impacto assim do ponto de vista de roubar a audiência das emissoras ou enfim, causar algum prejuízo. Eu acho que assim como a televisão, o videocassete ele caiu no gosto do povo brasileiro, né? O povo brasileiro adora televisão e sempre adorou o videocassete. E quando veio o DVD também consumiu de novo. Eu lembro que até tive uma discussão uma vez com um colega jornalista e falou: pô, já assisti o filme no cinema, os caras me obrigaram a assistir no videocassete e agora querem me obrigar a assistir no DVD. E agora tem o Blu-ray, querem me obrigar a assistir. Ninguém está te obrigando a assistir nada.
Você assiste se quiser, não é uma imposição. Simplesmente a tecnologia está evoluindo, surgem novos formatos com a qualidade melhor. Então, aquele filme que você assistiu há 30 anos atrás com uma qualidade razoável ou ruim, hoje você pode assistir com uma qualidade perfeita. Então, é a evolução, a tecnologia é uma coisa positiva, né? Sem dúvida. Então, eu acho que muita gente passou a consumir mais vídeo, e cinema e vídeo. É importante citar também, Fabinho, que naquele momento o vídeo surgiram também as câmeras de vídeo, né? Se chamavam camcorders, né? Que antigamente antes as primeiras eram grandonas, pesadas, tal. E aquilo fez nascer uma geração de cineastas, que a gente chamava de videomakers. É, Começou a ter Olhar festivais. Eletrônico, Olhar eletrônico foi, Marcelo foi Taz, Fernando Meirelles, eles são então, os percussores, né? Tadeu Jungle, né? Eles são os percussores. exatamente. Muitos desses caras que fazem cinema hoje começaram ali, que era uma coisa que o pessoal da antiga não teve essa possibilidade, né? Existiam, por exemplo, os festivais de vídeo, o Festival da Fotótica, que foi marcante, assim, todo ano reunia uma galera enorme no Museu da Imagem e do Som para assistir as apresentações, os vídeos. Aí começou a vir vídeo do mundo inteiro e tal. Muita gente se formou ali, né? Eu conheço várias pessoas que decidiram estudar cinema a partir do vídeo. E aí foram trabalhar ou com cinema, ou com publicidade, ou com televisão, mas estimuladas por aquele fenômeno, né? Então, foi muito importante, sem dúvida nenhuma. O Orlando falou assim que muitas pessoas, né, aprenderam a gostar de cinema graças ao videocassete. Por exemplo, no meu caso, eu conheci muitos filmes graças a uma locadora que com certeza o Orlando conheceu, que era 2001, que ali haviam filmes raríssimos, né? Haviam Sim. filmes que você não achava, digamos assim, no mercado comum, vamos dizer assim, ou nas locadoras que eram de bairro, que a 2001 ficava na Paulista, tinha também, se não me engano, ali perto do Itaim. E foi graças a 2001 que eu conheci muitos filmes, muitos cineastas. Então, como o Orlando falou, era você entrar na locadora e você via que tinha aquele mundaréu de filme, com certeza tinha filmes de baixo orçamento e tudo mais, mas tinha uns clássicos também e que você podia alugar pelo mesmo preço por catálogo, né? Que até ressaltar, né, Orlando? Lançamento era um valor, tinha 24, lançamento era 24 horas, aí quando passava 4 meses, de 24 horas caía para 48 horas, e de 48 horas virava catálogo de 3 dias, né? Então, eu sou muito grato às locadoras, por As causa pessoas, de aprender. as pessoas às vezes esquecem que o Brasil é muito grande. O Brasil é muito grande e muito heterogêneo. Então, por exemplo, um subproduto do mercado de locadoras foi o mercado de revendas. Então, o filme ficava girando na locadora 3 meses. Alugava, praticamente não parava na locadora. Aí começava a cair o movimento, caía a procura, porque quase todo mundo já tinha assistido. Aí, o que a locadora faz com esse filme? O filme ainda dá para assistir. Muitos tinham desgaste, mas muitos não tinham. Então, o que ela fazia? Começou a se criar um mercado de revenda. Eu conheci várias pessoas, vários empreendedores que montaram revendas de filmes. Então, ele pegava esses filmes que a locadora já tinha faturado, né? Porque, sei lá, você pagava R$ 50 por um filme na distribuidora. Aí você alugava 200 vezes a R$ 5, você faturou R$ 1.000. Então, você pagou 50 pelo produto e faturou 1.000. Quer dizer, olha a margem de lucro que você teve. Então, chegou uma hora, a locadora não tinha mais interesse em manter aquele filme. Então, ela vendia a preço baixo, aí, R$ 10, R$ 15, para esse cara, que era um intermediário, e ele
desovava essas fitas em pequenas locadoras do interior, de outros estados, ou mesmo aqui de São Paulo, da periferia, locadoras que eram pequenas e não tinham como pagar R$ 50 pelo filme na hora do lançamento, entendeu? Ela pagava 20, talvez 25, 30, quando o filme já não era mais lançamento. E para ela era um bom negócio, porque aquele público dela era uma forma de atender esse público. Então se formou um mercado gigantesco de revendas. Eu conheço gente que ficou milionário com esse mercado, distribuindo para o Brasil inteiro. O Brasil é muito grande. Você sai de São Paulo ou do Rio de Janeiro, você vê como o Brasil é desigual e muito grande, tudo muito grande, muitas distâncias. As pessoas não têm essa facilidade que a gente tem aqui. Vai na esquina e compra uma coisa, entendeu? As coisas demoram para chegar. Claro que hoje com a internet isso mudou muito, mas naquela época era a única forma, né? E a gente, né, falando do videocassete, a gente falou das locadoras, o boom que teve as locadoras, o quanto no mercado, de fato, as pessoas que tinham locadoras, o quanto elas faturaram na década de 80 e 90, a década inteira de 90. Teve a transição para o DVD, que a gente pode colocar aí no início dos anos 2000, vamos dizer assim, para frente. Ali, Orlando, quando teve essa transição, quando de fato o VHS saiu das prateleiras para a substituição do DVD, você acredita que era de fato o início do fim das locadoras, também pela facilidade da pirataria do DVD, até mais fácil e mais barato que a pirataria do VHS? Sim e não, porque, veja bem, os mesmos caras que faziam pirataria de fita VHS lá no começo poderiam fazer pirataria de DVD. O que aconteceu é que muitos deles ganharam muito dinheiro e se acomodaram. Eu acho que essa é a principal explicação. Se acomodaram, não acharam importante se renovar, não prestaram atenção no que estava acontecendo no mundo. O Brasil passou por uma mudança radical em meados dos anos 90, que foi a partir do Plano Real, quando, durante um bom tempo, o real passou a valer mais do que o dólar. Teve um momento que R$ 1 valia mais do que $1. Então, você viajava com R$ 1, com R$ 1.000, você fazia o diabo nos Estados Unidos ou na Europa, entendeu? Porque a moeda era muito valorizada. Esses caras, o que eles fizeram? Eles pegaram esse dinheiro e compraram carro importado, compraram iate, compraram grandes mansões, não souberam investir parte desse dinheiro no próprio negócio. Não se atualizaram. Eu lembro que eu tive, na época, não foi uma discussão, mas foi uma conversa assim, tentando passar o recado para um empresário do setor. Eu tinha ido para os Estados Unidos, tinha visto o Buster lá, que era um modelo de videolocadora completamente, que era o tratamento com o cliente era diferente. Eles criaram aquela janelinha para você devolver a fita, para não ter que entrar, não precisar entrar na locadora para devolver, que era uma burocracia, era uma coisa chata, às vezes você pegava a fila, uma série de coisas que eles fizeram que foram inovadoras. E eu, quando voltei da viagem, contei isso para esse amigo, que era dono de locadora. Eu falei, ó, toma cuidado, porque se esses caras vierem para o Brasil, vão fazer um estrago aqui, porque eles estão muito na frente, né? Imagina que vão vir para o Brasil. Eles nunca vão vir para o Brasil. Também, se vier, eles não conhecem o consumidor brasileiro. Bom, não deu um ano, menos de 2 anos, a Blockbuster veio para o Brasil e foi um arraso, né? Aí começou a fechar todas as locadoras tradicionais, todas as redes. Tinha uma rede, a Hobby Video, que tinha acho que 80 lojas
foi fechando uma atrás da outra. Em pouco tempo, a rede desapareceu. A Blockbuster foi abrindo as lojas nos pontos exatamente para concorrer com essas redes tradicionais, porque ela sabia que ela tinha o diferencial. Isso ainda no tempo da fita VHS, né? Então, eu acho que muitos desses empresários não souberam cultivar o mercado, né? Acabaram talvez se empolgando demais, achando que aquilo ia durar para sempre. E a gente sabe que a tecnologia não perdoa, né? A tecnologia evolui e ela passa por cima do que tinha antes, tranquilamente. Surgem. E também, assim, o público muda, né? O que eu mencionei do Plano Real foi importante, porque foi a primeira vez na história do Brasil, muitos brasileiros começaram a viajar para o exterior. E quando você viaja para o exterior, você muda seu parâmetro de análise, entendeu? Quando você vai para um país desenvolvido, você vê como as coisas são lá, você começa a pensar, puta, que merda de país que eu vivo, né? Porque o Brasil, em vários aspectos, ele é muito atrasado. E aí o que aconteceu? Essas pessoas voltavam de viagem já com outros gostos, com outras exigências, querendo outro tipo de entretenimento. E na época, então, com a valorização da moeda, muita gente começou a importar mais coisas, que foi um fator também que ajudou muito no começo, porque na década de 80 era tudo proibido, né? Você não podia importar quase nada. Então, aquilo ajudou o mercado a se estabelecer. Quando abriu as importações, aí muita gente caiu do cavalo, não estava preparada para isso, para enfrentar a concorrência dos produtos importados. E foi o que aconteceu. Então, muitos empresários tiveram que fechar porque não conseguiram segurar a onda, se atrapalharam nas contas, não tinham capacidade gerencial, né? E aí o mercado, eu acho que acabou muito em função disso, né? O Orlando falou da Blockbuster, né? Acho que o Orlando vai se lembrar. A Blockbuster eram lojas grandes. Uma fita que era lançamento, que talvez na locadora de bairro você tinha 5 fitas, na Blockbuster tinha 10, né? Então a variedade de você conseguir encontrar aquele filme tinha acabado de sair em VHS, na Blockbuster você tinha muito mais chance do que talvez na sua locadora de bairro, que tinham 3 cópias ou 5, na Blockbuster tinha 10, 15, né? Lembro até hoje que era uma prateleira para o lançamento. Por exemplo, Matrix. Matrix ganhou uma prateleira, assim, eram 15 fitas ali, você podia pegar a hora que quiser, porque você sabia que na Blockbuster tinha bastante fitas e tudo mais. Era uma coisa que muita gente procurava, principalmente no lançamento. Se o pessoal se o pessoal soubesse que não viveu essa época, né, Orlando? Quando você queria ver um filme que era um sucesso, era um desespero. Você tinha que reservar com antecedência para conseguir alugar. E ainda mais, veio em 24 horas, né? É. A Blockbuster inovou em várias coisas, né? Eu me lembro, assim, uma história minha pessoal, que eu tinha alugado uns filmes e quando eu fui devolver, eu deixei cair a fita no chão. E aí a fita meio que rachou, a parte plástica, assim, rachou. Tinha me acontecido isso uma vez, no tempo antes da Blockbuster, tinha acontecido e a minha locadora me fez pagar por uma fita nova. Então eu fui devolver a fita na Blockbuster já preparado, né? Falando, bom, vou ter que morrer aí com mais, sei lá, 30, 40 reais, não lembro quanto era na época. Aí eu cheguei para o balconista, mostrei, falei, essa fita aqui eu derrubei no chão, vê quanto que é aí que eu... Ela falou, não, imagina, o senhor não tem que pagar nada, não, essas coisas acontecem, pode deixar a fita aqui, se eu quiser você pode escolher outras aí e tal, fica à vontade, mas não cobramos esse tipo de coisa. Foi a primeira vez que eu vi uma locadora no Brasil fazer isso. As locadoras brasileiras não faziam isso, elas eram muito rígidas. Quando tinha atraso na entrega, cobravam uma multa pesada. Era um outro tipo de relacionamento com o cliente. Então, a Blockbuster passou por cima disso, entendeu? Foi uma nova... Tinha acabado de ser aprovado, na época, o Código do Consumidor. E a Blockbuster
Foi a primeira empresa que eu vi que seguia mesmo, na íntegra, essa coisa do respeito ao cliente, do atendimento, coisa que para as outras locadoras, como elas tinham ganhado muito dinheiro fácil no começo, elas não davam bola para isso, entendeu? Põe o preço que quiser, cobra quanto quiser, cobra a multa que tiver que cobrar e tal, e bola para frente, entendeu? Foi uma mudança grande no mercado. Não, a Blockbuster era muito boa. E a gente citou, né, VHS ou DVD. No meio desse caminho teve também uma mídia que não deu muito certo. Aqui no Brasil, sinceramente, não pegou, que era o videolaser, né? Que ele parecia um disco de vinil, né? Ele tinha o mesmo tamanho de um LP e era um aparelho estilo um videocassete. Você botava o vinil lá, que ele era como se fosse um CD gigante, e era um videolaser, né? Não deu muito certo, né, Orlando? Foi um equipamento que aqui não pegou, né? Primeiro que era muito caro, né? Era, acho que o ouro chegou a ser o triplo do preço do cassete. Era muito caro. É... Aí, o que aconteceu foi que nenhum fabricante se arriscou a lançar, porque era um alto risco, né? Porque você trazer, importar esses aparelhos carésimos e chegar aqui com aquela crise, a época da inflação alta e tal, pouca gente se aventurava a comprar. As poucas pessoas que eu conheço que compraram, trouxeram de fora. Foram viajar e trouxeram na mala, porque faziam questão e tal, porque realmente a qualidade da imagem era 1000 vezes melhor do que a do VHS. E os discos também eram caros, né? Então ninguém se aventurou a lançar filme aqui em videolaser, né? Tinha também a confusão tinha 3 formatos diferentes, então você corria o risco de comprar um disco e não servir no teu aparelho e tal. Aí isso tudo acabou inviabilizando, né? E agora vamos entrar no assunto que o Orlando entende muito bem. A gente sempre falou da questão do VHS, do DVD, da questão de você conseguir ver os seus filmes preferidos em casa, de você ter acesso ao cinema a hora que você quiser, videoteca, DVTeca, enfim. Aí também houve uma necessidade das pessoas, digamos, equiparem as suas casas, né? Cheater, televisores maiores. Como é que foi esse início, Orlando? Quando é que você começou a perceber que de fato as pessoas estavam consumindo, digamos, equipamentos modernos, equipando a casa como se fosse um cinema em casa? Quando foi esse início? Quando você começou a perceber isso? Bom, quando eu estava na Video News, a revista não falava só de filmes, né? A gente falava de equipamentos também. E aí eu comecei a ter contato com fabricantes, com importadores de equipamentos, tal. O que existia na época não existia equipamento, o único equipamento de reprodução era o videocassete, mas o som do videocassete era muito pobre. Então ninguém ligava o videocassete num sistema de som sofisticado porque não ia adiantar nada. O som original era ruim, não ia melhorar se você ligasse num equipamento de bom nível. Mas existiam, muita gente tinha em casa o que a gente chamava de salas de áudio, salas de música. Então você tinha as pessoas que gostavam disso e tal, que tinham dinheiro, tinha uma sala em casa, um quarto ou um cômodo dentro da casa para ouvir música, que era onde guardava os discos, os LPs, depois os CDs, e aí tinha toca-disco, tinha o tape deck, que era o aparelho de reproduzir a fita cassete, depois o CD player, aí tinha caixa acústica, amplificador, tal. Tudo isso era importado. Praticamente não existia produção no Brasil. A primeira empresa que lançou produtos aqui no Brasil com uma certa qualidade e fez sucesso foi a Gradiente, que na época tinha Gradiente e Polivox, eram 2 marcas do mesmo grupo. Mas a Gradiente, ela chegou a um certo momento, ela começou a descuidar da qualidade, preferiu
colocar o produto no varejão, tal, a preço mais baixo, e aí ela perdeu aquele apelo inicial que ela tinha, né? Então, era um mercado basicamente alimentado pela importação, por importadores independentes que iam para a Europa, para os Estados Unidos e fechavam um acordo lá com alguma marca e traziam. As marcas japonesas, na época, que mandavam, né? Pioneer, Kenwood, Nakamichi, Teaki, Akai e tal. Mas elas não vinham do Japão, elas vinham através dos Estados Unidos, ou às vezes foi quando começou também a crescer muito o mercado do Paraguai, que ainda hoje alimenta muito boa parte do mercado brasileiro, né? Então as coisas vinham através do Paraguai, eram proibidas, né? Você não podia importar direto, então tinha sempre alguém que ia, trazia no porta-mala do carro, enfim, vários esquemas que se montavam para isso. E eu comecei a acompanhar isso, conviver com essas pessoas, fiz vários amigos nesse mercado aí, o pessoal que a gente chamava de audiófilo, né? O pessoal que adorava som, tinha os equipamentos melhores, fazia questão de ter assim a melhor agulha para o toca-disco, para ter com mais sensibilidade para reproduzir o disco de vinil e tal. Na época existiam algumas lojas especializadas que também foram formadoras de muita gente. Muita gente aprendeu a conhecer isso e gostar nessas lojas, né? Teve a Raul Duarte, teve a própria Fotótica, que eu já mencionei, a Áudio, Bruno Blois, enfim. Eu mesmo conheci muito de música nesses contatos, aprendendo a ouvir inclusive música clássica, jazz e tal, que eram coisas que você não encontrava no Brasil assim para comprar, né? E com esses relacionamentos chegou uma hora que eu apresentei lá na editora que eu fazia a Videonews, apresentei o projeto de uma revista de som, uma revista de áudio chamada Audio News, que era mais ou menos equivalente. Então a gente falava de música, lançamentos de música, MPB, rock, jazz, tal, e falava dos equipamentos, como escolher o seu equipamento, seu amplificador, sua caixa acústica e tal. E aí num determinado ano eu fui para os Estados Unidos, não lembro fazer o quê, e eu vi uma revista que juntava as duas coisas. A primeira revista que eu vi chamava-se Audio Vídeo Interiores, Audio Vídeo Interiors. Foi a primeira revista que eu vi que explorava esse conceito de áudio e vídeo juntos, que na época ainda não se chamava home theater. Mais tarde é que surgiu esse nome. Surgiu lá uma outra revista com o nome Home Theater, mas que basicamente era esse conceito, né, de você ter numa mesma sala a sua televisão para assistir seus filmes, tal, com videocassete, o seu videolaser, quem tinha, e aquele mesmo equipamento você poder usar para ouvir sua música. Então, desliga a televisão e põe a música que você quer. Também começaram a sair, na época, as fitas VHS com shows. Além de filmes, você podia comprar um show de um artista que você gostava, né? Começou a surgir também os videoclipes, então saía coletâneas de videoclipes. Então, artistas como o David Bowie, por exemplo, o Police, o Queen, esses artistas faziam muito videoclipe. Então, você comprava um VHS só com videoclipes do Queen, por exemplo. E eram muito bem produzidos, tal. E aí esse mercado foi se formando, né? Então, você não tinha mais só um videocassete. Você juntava duas coisas que você gostava. Quem gostava de filme, gostava de cinema, aliás, de música, né? Juntava as duas coisas. Aí eu apresentei esse projeto naquela mesma editora, mas eles não toparam. Acharam que não era ainda o momento, não sei o que, tal. Aí eu resolvi sair para... Na verdade, eu saí para fazer aquela revista Ver Vídeo que era para as locadoras, né? Mas eu já tinha na cabeça
essa ideia de que um dia poderia fazer alguma coisa tipo home theater, né? Aí o que eu fiz foi que eu registrei o nome, né? Registrei a marca Home Theater, até que em 96 eu consegui lançar a revista. E aí foi isso, foi a junção do áudio com o vídeo, né? Tinha sessão de cinema, roteiro de cinema, tinha roteiro de música, tinha dicas de equipamentos de áudio, equipamentos de vídeo, televisão, projetor de vídeo, né? Que na época não existiam TVs grandes, então a única forma de você ter uma tela grande era um projetor, e caixa acústica e tudo isso, né? E aí logo em seguida saiu o DVD, que caiu assim, caiu com uma luva, porque DVD significa a junção do áudio com o vídeo com a qualidade total, assim, fantástica. E é o mesmo aparelho, então você pode assistir no DVD, você pode assistir um filme ou ouvir música. Então simplificou tudo, né? O DVD foi o que consagrou esse conceito, né? Mostra a revista, Orlando. O Orlando tem uma edição aí, vou até colocar aqui o site. Essa não é a última, mas é a edição de aniversário. Em maio a gente completou 24 anos da Home Theater. A primeira foi em 96, né? Vou puxar mais aqui para mostrar inteira. Então essa é a edição de aniversário. Ano que vem, se tudo der certo, a gente completa 25 anos. Como eu falei, é a única revista que se mantém na versão impressa, né? As outras todas pararam com o impresso, né? Eu lembro que antes, né, de conhecer o Orlando, eu li bastante, leio, quando... Orlando, até pedi para você mandar umas edições para mim. Eu li muito, muito. Na época da faculdade, a Home Theater ajudou bastante também pelo fato, né, sempre falo isso com o Orlando da TV digital, e a minha surpresa é que hoje, né, conheço o Orlando pessoalmente, não só conheço pessoalmente, como, querendo ou não, já faço parte da família, né, Orlando? Então, já entrei a família porque a patroa aqui é sobrinha do Orlando. E a home theater ela é muito importante nesse segmento, porque de fato, para quem. Até Orlando, isso é interessante também, vamos supor, para quem está querendo montar, criar um equipamento bacana para casa, a leitura da home theater ela é importante porque a pessoa consegue ter, né? Digamos assim, acompanhar os lançamentos e também saber o que ela pode colocar em casa, porque tem fotos, né? Vocês tiram fotos, mostram até como é a casa das pessoas, né? Isso foi uma coisa que nós introduzimos no Brasil, não existia também, que foi mostrar os ambientes como eles são, né? Então, desde o número 1, a gente começou, um dos trabalhos que a gente fez foi nos aproximar dos projetistas, dos instaladores, né, os caras que faziam projetos, e aí combinar com eles de mostrar os projetos na revista. Então, a gente todo mês publicava pelo menos um, em alguns meses a gente chegou a publicar 2 ou 3 ambientes, 2 ou 3 residências diferentes, e isso no Brasil inteiro, não só em São Paulo. Então, a gente tinha um repórter e um fotógrafo viajando, visitando as casas das pessoas, e aí fotografando, entrevistando e tal, para a pessoa contar como que usar o equipamento, como foi feito, né, o projeto, e como que o equipamento estava sendo usado, né? Na verdade, isso foi, na época, a gente ainda não vivia no Brasil um problema sério que até hoje ainda se perpetua, que foi a questão dos sequestros. Por causa dos sequestros, muita gente se recusa a mostrar a casa. E isso foi se agravando com o tempo, entendeu? No começo era um ou outro e tal, a gente conseguia contornar, mas foi ficando cada vez mais difícil você entrar na casa da pessoa. A pessoa abria a casa para você, para ir lá tirar fotos e tal. Então, isso atrapalhou bastante. Embora a gente nunca identificasse
Nós nunca identificamos o local, quer dizer, a gente nunca publicou na revista que a casa ficava na rua tal, que o dono da casa era fulano de tal. A gente nunca identificou. O máximo a gente publica é um bairro de São Paulo, um bairro do Rio de Janeiro, ou, sei lá, Barra da Tijuca, assim, uma coisa genérica, porque justamente por causa dessa questão da segurança, né? Mas foi um diferencial, porque aí as pessoas começaram a se enxergar na revista, né? É diferente você mostrar uma televisão, um aparelho, um conjunto de som, qualquer coisa assim, numa loja. E é diferente aquilo estar instalado numa casa e a pessoa pode ver ali que naquela sala a TV está a tantos metros do sofá, com a janela do lado, não sei o que e tal. Então, mais ou menos baseado naquilo, eu posso planejar como é que vai ser na minha casa. A gente sempre procurou variar, né, diversificar. Então, nós fotografamos casas fantásticas, assim, mansões, sabe, com vários cômodos, que tinha tudo do bom e do melhor. Nós também publicamos casas mais simples, apartamentos menores, tal, justamente para dar essa ideia da diversificação, que você não precisa ser milionário para montar um sistema desse, né? Depende da sua pretensão, do seu gosto, do seu orçamento, e você tem soluções para todos os tipos de pessoa, né? Então, isso foi um grande diferencial. Nós percebemos que isso tinha um recall grande com o público, as pessoas queriam mais, mandavam, na época, no começo ainda mandavam carta, né? Depois foi e-mail e hoje é WhatsApp, né? Perguntando para tirar dúvida, mas como é que esse cara fez, que ele colocou essa tela aqui, como é que foi feito e tal. Em alguns casos a gente punha até em contato essa pessoa com o instalador, e às vezes a pessoa se transformava em um novo cliente para o instalador. Então isso foi um trabalho muito legal que nós tivemos a preocupação de fazer e deu super certo. Não, e é muito bacana, não é porque eu estou aqui que eu falo que né, eu sou amigo do Orlando, não, é uma revista muito bacana e ela é muito, assim, muito rica em detalhes, informações. Então, assim, para quem adora esse tipo de conteúdo, essa questão dos equipamentos, as novidades, a Home Theater ela é essencial. É Então, como você eu, tem como que eu ter essa falei, revista. só acrescentando um detalhezinho aí que eu esqueci de mencionar. Como eu falei, o Brasil é muito diversificado. Então, um instalador de São Paulo, ele tem uma formação completamente diferente de um cara no interior da Bahia, ou do Pernambuco, ou do Mato Grosso, entendeu? No interior, a carência de informação é muito maior. Então, a gente percebe que os caras precisam de um outro tipo de abordagem, entendeu? Eu conheço vários, a gente, num certo período, a gente promoveu cursos para os instaladores, tal, justamente para colaborar nesse trabalho deles se aperfeiçoarem e tal, e a gente percebia as carências, entendeu? Então, muita gente aprende através da revista. Não é só o público consumidor, mas também o profissional da área, ele aprende através da revista, porque ele não tem chance de ir para o exterior, não tem chance, às vezes, de sair da cidade dele. Muitos não sabem ler inglês, então a maior parte da literatura que tinha por aí era em inglês, até hoje ainda é, né? Então a revista ainda acaba sendo, hoje, ela continua sendo uma fonte de referência para esses caras, né? Isso foi uma coisa muito, acho muito legal que a gente fez e que dá um orgulho assim de perceber muita gente que a gente encontra às vezes nos eventos, tal, nos lugares, e fala: pô, eu comecei lá atrás lendo a revista e tal, aí eu me apaixonei e me transformei num profissional do mercado. Isso é muito legal a gente ouvir. Não, é muito bacana. E eu já participei fui pelo menos em duas feiras com Orlando, voltadas, né, esse segmento, e o Orlando ele é sempre parado, todo mundo conhece o Orlando, o pessoal fala com o Orlando, a gente demorava, o que levava 5 minutos, levava 15, porque cada um ia parando o Orlando. Bom, Orlando, para finalizar esse papo, a gente agora, né, falamos de todos, né, hoje estamos no streaming, né, Sim. Netflix, Amazon Prime, até as emissoras de televisão, Globoplay tá aí, enfim,
O streaming está aí, veio para ficar, não tem jeito, é uma coisa que é muito, podemos dizer assim, a facilidade hoje, que nem a gente falou, você tinha 24 horas para ver um filme. Hoje você pode ficar com o filme o resto do tempo, até quando eles tirarem do catálogo. Então, você não precisa ter pressa, você vê a hora que quiser, no momento que quiser, enfim. Qual que é a sua visão para o futuro, Orlando? Temos o streaming, você acha que vem coisa além? O que você acha que o futuro reserva para esse meio? Olha, eu, assim, costumo dizer que a tecnologia ela não tem fim, né? A gente não sabe como começou lá atrás e não sabe até onde pode ir, né? Porque não é um trabalho de uma pessoa, né? São milhares de pessoas, milhões de pessoas que estão trabalhando nisso, todo mundo tentando encontrar qual vai ser o próximo Netflix, né? Qual vai ser a próxima Apple. Ninguém sabe, né? O que dá para sentir é assim, as pessoas estão cada vez mais buscando a conveniência, né? Então, tudo que você vai oferecer no mercado hoje, seja um parafuso, seja uma fita, seja um vídeo, seja um livro, seja o que for, você tem que pensar na conveniência da pessoa que vai comprar. Se não for conveniente, se não for prático, se não for fácil de usar, se não for uma coisa bem pensada do ponto de vista do design, né, do uso, né, da usabilidade, como se diz, embora eu não goste dessa palavra, mas enfim. Se não tiver isso, esquece, não vai fazer sucesso. Eu acho que o Netflix ensinou para todo mundo, inclusive para os grandes, para os Google da vida e tal, foi que você tem que respeitar a, a soberania do consumidor na questão da praticidade, na questão da facilidade dele poder usar o conteúdo a hora que ele quiser, do jeito que ele quiser, da forma que ele quiser, com quem ele quiser, onde ele estiver. Você tem que levar o conteúdo para o cara e falar, tá aqui, você pode assistir no celular, você pode assistir no computador, você pode assistir na televisão, você pode assistir numa tela grande, numa tela pequena, você pode assistir quando estiver viajando, você pode ir para a praia e assistir na praia. Então, tudo que permitir essa facilidade, cada vez que você oferecer essa facilidade para o cliente, você tem muito mais chance dele comprar. Então, isso mexe com tudo, né? Porque você vê hoje, com a pandemia, por exemplo, as pessoas se virando para trabalhar em casa. E estão conseguindo trabalhar em casa. Talvez não seja o mesmo tipo de relacionamento que você tem quando você está do lado da pessoa. Você vai falar no cliente, você ia conversar, ia levar ele para almoçar, para jantar, ou ia na empresa, no escritório dele. Você não tem mais isso. Então, você tem que conversar com ele online. E tem que ser assim, não existe outra forma. Então, o que muda? Para algumas pessoas é uma barreira, para outras nem tanto. Isso extrapola, né? Porque hoje você pode fazer uma consulta médica assim, né? O médico não vai pôr a mão em você, mas ele vai te dar um diagnóstico muito próximo do que você teria uma consulta ao vivo. Então, hoje já existem tecnologias que permitem você fazer uma cirurgia online. O médico está nos Estados Unidos, ele vai te operar aqui em São Paulo, entendeu? Então, até onde isso vai, né? Não tem como saber. O que a gente sabe é que cada vez mais as pessoas querem praticidade, querem conveniência. Algumas, inclusive, topam pagar mais por isso. Já existem várias estatísticas, várias pesquisas demonstrando isso. Então, você paga para ter essa conveniência. Você paga para não perder tempo. Você paga para que a pessoa venha trazer a coisa na sua casa, você não tenha que ir lá buscar.
Então, é por aí que a coisa vai caminhar, né? O mercado de streaming agora deve ter uma reviravolta por causa da entrada da Disney, né? E também por causa das mudanças que a Globo está fazendo, né? A Globo está mudando muito a forma de distribuição do conteúdo, né? E vai mudar mais ainda, eu acho. No momento em que a maioria das pessoas tiver uma conexão de banda larga melhor, razoável, eu acho que isso vai causar uma reviravolta. Eu acho que a TV aberta vai perder espaço. Agora, ninguém vai deixar de assistir a Globo, entendeu? Você não vai assistir, talvez, na TV aberta, no canal que pega na tua cidade, no teu bairro, mas você vai assistir de outras formas, porque você gosta da Globo, as pessoas gostam da Globo. Estou falando Globo como exemplo, mas o cara que é fã do SBT, se ele não puder assistir na televisão aberta, ele vai procurar em outras formas, né? E o SBT tem que ter essa capacidade de levar o conteúdo dele para outras plataformas, de modo que as pessoas possam assistir. Quem não fizer isso, aí sim, quem não fizer isso vai ser excluído do mercado. Então, eu acho que o próprio Netflix, que hoje é o paradigma aí, ele vai começar a sofrer agora uma concorrência mais forte. Já está sofrendo, né? Porque a Amazon está crescendo muito. Com a Disney, ele vai sofrer mais ainda. Não sei como é que eles vão reagir. Eu não excluo que surjam outros serviços, tipo YouTube, streaming, HBO, de repente fazer um sistema de streaming mais forte, mais agressivo, né? E, infelizmente, eu acho que das empresas brasileiras, a única que tem condição de fazer isso é a Globo, né? Seria legal se a Band pudesse fazer, a falecida Editora Abril, se pudesse fazer, o SBT, a Record e tal, porque aí você teria mais conteúdo nacional circulando nessas plataformas, né? Mas, na verdade, se você pegar hoje o próprio Netflix, ele vem aqui e faz as séries brasileiras aqui, né? Investe no Brasil, com equipes brasileiras fazendo, e coloca na plataforma séries faladas em português e tal. Então, de certa forma, ele está suprindo essa deficiência do Brasil, né? Pena que tem que ser uma empresa estrangeira fazendo isso, mas se não tiver outro jeito, vai ser isso mesmo. Mas eu acho que a Globo ainda vai crescer muito no streaming e, e esse mercado vai ainda se expandir muito, né? Eu acho que o streaming realmente não tem volta, né? Vai ser assim que as pessoas vão consumir conteúdo nos próximos anos. Não sei quanto tempo, mas por um bom tempo vai ser assim. E todo mundo tem que se adaptar, né? Acho que, como eu falei, quem não conseguir entrar nesse barco aí vai ficar para trás, com certeza. Bom, Orlando, realmente agradecer você ter separado um tempo aí do seu dia, do seu trabalho para falar comigo, para falar com o pessoal que acompanha aqui o canal. E é muito importante chamar você realmente para falar sobre esse histórico, sobre como surgiu, como chegou o videocassete, como foi o boom desse mercado, não só do mercado para locadoras, mas o editorial que você conhece como ninguém. Então é muito bacana, principalmente um canal como o meu que resgata a memória da televisão, que eu sei que você também gosta, da, Sim, claro. cultivar a memória da TV e tudo mais. Tudo, Então, tudo que é cultivar a memória tem que ser incentivado. O Brasil é um país que nunca se preocupou com isso. E antigamente você não tinha a tecnologia que você tem hoje para fazer isso, né? Então o trabalho que você faz é admirável e eu, assim, todas as iniciativas desse tipo que eu encontro, eu apoio. Eu acho que tem que ter, você tem que preservar isso, a memória dos artistas brasileiros,
a cultura brasileira, as manifestações culturais. O Brasil é um país riquíssimo em cultura, né? Todo estrangeiro que vem aqui fica admirado. São poucos países no mundo que têm isso. E, infelizmente, por falta de memória, por falta de se preocupar com isso, a gente não dá tanto valor. Mas aí trabalhos como o que você faz acabam ajudando a preservar isso e permitir que mais pessoas, inclusive o pessoal das novas gerações, possam ver e entender como é que esse país cresceu e se tornou o que é hoje, né? Para o bem e para o mal, a gente tem que preservar a memória para as pessoas entenderem o país onde elas vivem, né? Obrigado, Orlando. É muito bacana ter você aqui. Valeu por todo o apoio também ao trabalho. E Obrigado a você. espero que isso passe em breve para a gente, né, se ver novamente, conversar como a gente Sim, faz, claro. sentar e falar sobre Vai jazz, passar. né? Vai Miles passar. Davis, tem muita coisa para a gente conversar. E Vai passar. realmente agradecer mesmo, Orlando. Obrigado. E Obrigado a espero que você. você. E um abraço a todos. E fica o link aí para quem quiser acessar. A gente tem bastante conteúdo legal lá. E estamos sempre à disposição. Para o pessoal que está assistindo também, se quiser entrar em contato, estamos sempre à disposição. Perfeito, eu deixei o link aqui, está aqui no vídeo o link, eu vou Beleza. deixar também na descrição do vídeo. E é só acessar, porque lembrando também que a Home Theater você encontra nas redes sociais, Facebook Sim, e no Instagram. Você também sim. consegue encontrar os perfis da Home Theater nessas duas redes sociais, Facebook e Instagram. Orlando, mais uma vez, muito obrigado. E Obrigado a você. agradecer também a todo mundo que assistiu a gente até agora. Valeu pela audiência e por acompanhar. E esperamos uma próxima, um novo vídeo aqui no arquivo. Aos meus amigos, a todos vocês, muito obrigado e até a próxima. Tchau. Abraço.